Ok, vamos lá. Última aula, Henrique, a gente deu aqui uma geral aqui nas regras do present simple, não é isso? Present simple na forma affirmative. Eu odeio falar positive, isso daqui é britânico, bem britânico. Positive, geralmente affirmative, negative and questions, tá? Mas a gente focou aqui na terceira pessoa do singular. He, she or it. Ou, né, quando o sujeito está na terceira pessoa do singular. Ok? Então, o que é que a gente vai agora? A gente vai assistir um vídeo. Watch a video about Sarah's day. Tá? E aí, eu vou passar o vídeo. E o que é que é interessante? Eu vou, à medida que eu for passando o vídeo, eu vou pausando e a gente vai conversando, tentando ver o que foi que você conseguiu captar de informação do vídeo. Ok? Ok. About Sarah's day. Let's go. Tem que compartilhar o áudio. Ah, você está sem o áudio, né? Eu esqueci de compartilhar o áudio. Ok, let's go now. This is Sarah Borowski. She's a photographer in New York. She loves her work and her day is always busy. This is a day in her life. Okay, so first things first. What is her name? Sarah. Sarah whatever. Até eu não entendi. Sarah Borowski, Grankowski, whatever Gowski. Okay, very good. What's her job? What does she do? She's photographer. She's a photographer. Very good, very good. I'm sorry. Where does she live? New York City. She lives in New York. Very good. Very good. Okay. Is her life calm or busy? Is her day calm or busy? Entendi. Ok. Is her day calmo, or busy, agitado? Não entendi essa informação. Ele deu essa informação. Deu. Vai no finalzinho. Right? At her day, she has a very busy day. But that's okay, no big deal. No biggie. Vamos lá, let's go. Vamos continuar. Sarah gets up at 8 o'clock in the morning. She brushes her teeth and has breakfast. She always makes coffee. At 8:30, Sarah gets her camera, leaves home, and goes to work. Okay, so tell me about her routine in the morning. What is her routine? What are the things that she do before she even gets out of her house? Repete a pergunta. Repeat, please. Can you tell me about her routine? The things that she do from the moment she wakes up to the moment that she gets out of her house. Okay. She gets up 8:80 a.m. She gets up at 8 o'clock. Okay.
or 8 a.m., right? 8 o'clock or 8 a.m., same thing. Okay. Ok. And then what? What else does she do? Aí depois ela escova os dentes. How do you say escovar os dentes in English? Escovar eu não sei. O dente eu sei que é teeth, mas escovar eu não sei. Brush. She brushes. She brushes, que está na terceira pessoa, brushes her teeth. Okay? Deixa eu escrever aqui. All right? Yeah, o verbo é brush, né? Brush. Mas aqui, porque está na terceira pessoa, aí a gente coloca she brushes her teeth. Ok? Mas o verbo é brush. Brush. De escovar, brush. De escovar. Okay? All right. What else? After she gets up at 8 a.m., she brushes her teeth, and then what else does she do after? Depois ela vai tomar o café da manhã, ela mesma faz o café dela. But I want that in English. I want that in Aí já complica. That's what we're here for. A razão da gente estar aqui é essa. Deixa eu ver. She has a breakfast. She has breakfast, right? Terceira pessoa. She has breakfast. What is something that she always does for breakfast? Always, always. She always does for breakfast. Ela sempre toma café. Yes, she always, você pode dizer, né, fazer, né? Ela toma, obviamente, ela primeiro faz e depois toma. Mas aí She makes, aí ele disse makes, né? Makes coffee. Coffee, ok? Outra palavra, make coffee, é uma palavra geral, né? Make, do verbo fazer. Mas, geralmente, para coffee, a gente também, coffee, para fazer café, a gente também pode usar o verbo brew. E, no caso aí, a gente acrescenta o S, é brews. Nunca ouvi, não. Esse daí não. Isso. Brew, esse verbo, ele tanto serve para coffee, you can brew coffee, you can brew tea, and you can also brew beer. Ok? Por isso que é porque você não toma cerveja, né? Mas às vezes o nome, um substituto, um sinônimo de cervejaria é brewery. Brewery. Ok? Assim, como se fosse um sinônimo de cervejaria, né? Brewery é um local onde se faz a cerveja, né? Aí usa-se esse verbo, brew. Né? Como se fosse o processo aí, né? Como se fosse o processo. Não sei se a gente tem um similar em português, a gente faz café, né? Mas a gente, qual seria? Não tem, a gente só tem fazer café, né? A gente não tem um verbo específico para isso. Ok? Mas o vídeo usou makes. She makes coffee. Tá? Ok? And then what else? Is there anything else that she does before she leaves her apartment? 8:30 hours or I.M. At 8:30. Okay. She check câmera, pode ser checar a câmera, não, né? She
Check The camera. Pode ser the camera. her camera. Her camera, a câmera dela, né? Mas ainda tem alguma coisa faltando nessa frase aí. There's something missing. She Checks, né? yes. Mas você precisa botar aqui, né? Também o I am, né? Precisa o quê? Colocar o I am depois da hora, né? Porque senão fica assim. Aqui, depois do AM. número. 8:30 AM. Pode-se colocar, mas assim, a gente sabe que a gente está falando de uma coisa que a gente sabe pela manhã, a gente sabe que é AM. Mas, se quiser, vamos dizer assim, ser né, preciosista, quiser ser, né, 8:30 AM. Mas a gente está falando de in the morning, antes dela sair de casa, então a gente sabe que é AM. Mas tudo bem. Ok? At 8:30 AM, she checks her camera. Okay, and then what? And then she... Ainda tem mais uma informação ali. Aí é o quê? É she... O que ela está fazendo aqui nesse momento. Ó. She leaves her house, né? Her house. Her house or her apartment. Né? Ou pode ser também para o trabalho, né? Se não quiser usar esses aí. She For leaves... job. He leaves to work. He leaves to work. Pode ser também. Né? Ok, very good, very good. Vamos lá, vamos continuar aqui agora o videozinho. Mais informações. Se quiser até ficar com um caderninho, um lápis, para ir fazendo alguma anotação, alguma coisa, fica à vontade também, tá bom? Já tá aqui. Já tá? Show. New York City is always busy in the morning. Sarah never drives. She usually travels by train. Sometimes she takes photographs on the journey. Sarah works in West Brooklyn. She works for a magazine. Sometimes she works in the office, but she often works outside. Okay, that's a lot of information already. So let's go. Let me ask you these questions now. What is something that Sarah never does? Something that she never does. Okay, can you tell me something she never does? Peraí, deixa eu só atender minha irmã aqui. Rapidinho. Tá. Não, dá uma segurada aí que eu tô na aula aqui de inglês, eu acabo daqui a pouquinho. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Bronquinha, né? Da farmácia. Okay. What is something that Sarah never does? Do you remember never? Never drive. She never drives. Ok? Percebeu aqui que o advérbio de frequência vem antes do verbo da frase. Ok? Importante, faz essa anotação aí. Advérbios de frequência vem antes do verbo da frase. Nunca vai ficar she drives never. She never drives. Até similar em português, né? Em português a gente fala, ela nunca dirige.
A gente fala, ela não fala, ela dirige nunca. Ela nunca dirige, ok? Com exceção do verbo to be, mas a gente vai chegar lá. O verbo to be aí inverte, mas é só o verbo to be. Vamos lá. Next question. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. What is something that Sarah usually does? What is something that she usually does? She's traveling. So she's traveling. Is the train. Well, actually, essa seria what is something that Sarah always does, né? Porque aí she always travels by train, ok? Inclusive, travels aqui não representa a realidade, ok? Aqui o verbo certo seria commute. É porque esse travel aí é de viajar, né? Isso, isso. Veja só, não é incomum, não é o fim do mundo, não é completamente errado quando você diz assim, I travel to my work, it takes my trip, até assim, muita gente fala, my trip to work takes 30 minutes, né? My travel to work takes 30 minutes. Então, assim, não é errado usar o verbo travel para você ir para o trabalho, voltar, ou ir para a escola, voltar, ou algo rotineiro que você vai e volta, tá certo? Mas o verbo mais adequado é esse daqui, é o verbo commute, tá? Provavelmente o vídeo usou a palavra travel porque commute, certamente o aluno de nível inicial, ele ainda não conhece o verbo commute. Então, ele achou aí um sinônimo mais próximo de commute, tá? Mas que commute é o mais adequado, digamos assim. Quando você faz algo, você vai e volta de algo regularmente, geralmente dentro da sua cidade, ou dentro da sua área, né? Como uma região metropolitana, uma coisa desse tipo, a gente chama commute. Quando é para uma coisa fora assim da rotina, mais distante, uma coisa que você vai de tempo em tempo, aí já chama de travel. Mas travel também não está totalmente errado. Travel poderia também ser um sinônimo de commute, ok? Going back to this question right here, what is something that Sarah usually does? Usually does. Deixa eu ver como eu vou responder isso. Informação, é muita informação. Porque fala um bocado de coisa, mas ele disse que ela vai fotografando as coisas. Bom, vamos lá. She usually takes pictures inside the train. The train, que na verdade é subway, né? Train também é outra, aqui funciona como um sinônimo de subway, na verdade, né? Tem várias palavras para subway, né? Subway é mais comum no inglês americano, mas também o britânico, né, chamam de tube, eles também chamam de underground. Então, tem vários nomes para, né? Train, tube, underground, whatever. Tá? Now, what is something that Sarah sometimes does? Aqui acho que estava mais no fim do vídeo, talvez esteja mais fresquinho na memória. Porém, né?
Vamos lá, vou ajudar. She usually, eu acho que isso assim, não, não, sometimes works inside, também pode chamar indoors, and sometimes outside ou outdoors. Ok? No finzinho aí dessa parte aí que a gente viu, falava sobre isso, né? Ela trabalha. Ela trabalha, né? Ambiente aberto e ambiente fechado, né? Ela, Não, às vezes, alguma coisa, eu acho que eu ouvi alguma coisa de eu acho que, na sobre verdade, ele usa revista. in the office. Né? Aí eu acho que usa works inside, como se fosse the office, né? Como se fosse no escritório. Sometimes she works inside, né? No escritório. Às vezes o trabalho requer que ela trabalhe na frente de um computador, né? Ou fazendo alguma outra coisa. And sometimes outdoors. Mas não falou em algum momento sobre revista e jornal, não? Falou Falou, né? falou onde ela trabalhava, em Nova York. Falou para que tipo de empresa ela trabalhava, que tipo de mídia, né? Já que ela é uma fotógrafa, she's a photographer, então ela trabalha para algum tipo de mídia. E falou aí, comentou qual era o tipo de mídia que ela trabalhava. Ok? Do you remember? Do you remember the place in New York she works at? Eu ouvi Brooklyn. Brooklyn. É Brooklyn alguma coisa. Brooklyn, não sei se é Brooklyn Heights. Deve ser algum local lá dentro de Brooklyn mesmo, Brooklyn Heights, alguma coisa assim. And she works for, I'm not sure, but I think it says a magazine. She works for a magazine. A magazine que ela trabalha? Falou, né? Ok. Vamos ver. Vamos ver essa parte novamente. Vamos assistir essa parte novamente. E aí eu já vou dando sequência. Ao vídeo para a gente ver outras informações. Vou voltar só um pouquinho aqui. She works for a magazine. Sometimes she takes photographs on the journey. Sarah works in West Brooklyn. West Brooklyn. She works for a magazine. Sometimes she works in the office, but she often works outside. Isso. Sometimes she works in the office, né, lá dentro, but often she works outside. Então, frequentemente. Na verdade, não é sometimes, mas often. Um pouquinho mais do que sometimes, né? Ok? Moving on. Now, this was the morning. Now, afternoon and evening. Second part. At 1 o'clock in the afternoon, Sarah has lunch. She often meets a friend and goes to her favorite cafe. Oxa, foi isso. Travou. Minuto 2 aqui. Deixa eu fechar e abrir novo aqui. Office. At 1 o'clock in the afternoon, Sarah has lunch. She often meets a friend and goes to her favorite cafe.
Sarah usually finishes work at 6, and she gets home. Okay, so back here to the afternoon. Let's talk about the afternoon, then we talk about the evening. So, let's go back here to the questions. Até voltar só um pouquinho aqui para não ficar aparecendo, não confundir aqui. Pronto. All right. So, what time does she have lunch? What time does she have lunch? Do you remember? 1 o'clock. 1 o'clock. She has lunch at 1 o'clock. 1 p.m. Very good. Does she have lunch alone or with a friend? Yeah, does she have lunch alone or with a friend? She have lunch with a friend. She have lunch with a friend like this? With a friend. Assim? Certinho? Yeah. She have lunch with a friend. She has lunch with a friend. Where does she have lunch? Que tipo de lugar? Do you remember? Does she have lunch at a restaurant? Cafe. In a? In a cafe. She has lunch in a café. Não, é assim. Café com acento. Exato. Café. Poderia ser coffee shop? Yes, poderia ser. In a coffee shop. Eita. Tem várias formas de falar, né? Esse lugar. Poderia ser café, poderia ser coffee shop, poderia ser coffee bar. Que mais? Tem... E o engraçado é que aí você pode almoçar, né? Lá, né, na cafeteria daqui você não almoça, não. Almoça. Já tá, o modelo de negócio já está começando a se transformar. Você pode ir na cafeteria São Brás e almoçar. É. Pode. Lá perto do Madre tem uma Café São Brás e o pessoal vai lá almoçar. Qual é a questão? A questão é que no Brasil a gente tem o hábito de comer bem no almoço. Então não combina feijão, arroz, carne, né? Num coffee shop, né? Num coffee bar, porque é um negócio que você come uma coisa como uma coisa não mais sofisticada, uma coisa mais simples, tá? Então, nos Estados Unidos, as pessoas não dão tanto valor ao almoço. O almoço geralmente é um horário que você para para fazer um lanche rápido. É um lanche melhorado. Assim, o almoço não é uma hora que você vai parar para comer um salgadinho. Você não vai parar no almoço para comer uma coxinha só. Mas você vai comer um sanduíche. Você não vai comer feijão, arroz, macarrão. Vai comer um sanduíche, você vai comer uma pizza, duas fatias de pizza com um suco, um refrigerante. Você vai comer razoavelmente bem, mas não o almoço da gente, feijão, arroz, macarrão, salada, não sei o quê, entendeu? Então, assim, as pessoas param muito para fazerem o lunch deles, né? Que não é algo feito nosso, não é tão importante como o nosso. Tanto é que horário de almoço nos Estados Unidos não tem nem horário de almoço, né? Assim, o
pessoal para na hora que quer parar, assim. Tem gente que meio-dia para, tem gente que de 1 hora para, tem gente que pega direto, assim. Então, não tem horário de almoço definido, não, em empresa, assim. Entendeu? Não sei como é no Canadá. Ok? Now, agora voltando, deixa eu ver outra informação. Ok. What time does she stop working? Agora essa daí eu não vi, não. Foi no finalzinho. Ok, já que tá na cara, literalmente. In English, what time does she stop working? Já tá na cara? Tá não? Tá onde? Peraí, então tu tá em cima. Deixa eu tirar a tua aqui de cima. Tá? Agora. She stopping 6 o'clock. She stopped working at 6 o'clock, 6 p.m. Ok. Tudo certinho aí, tudo certinho na frase. Sim. She stops working at 6 o'clock. Tá falando terceira pessoa, toda vez tem que acrescentar o S no verbo, né? Isso, afirmativas a gente acrescenta. Agora, também não se martirize por causa disso. É muito comum, leva tempo, né? Vai entrando no nosso cérebro à medida que a gente vai praticando. Ok? Então, vamos lá. These are the information about Sarah in the afternoon. Now, the rest of the video is about Sarah in the evening. And there's probably a lot of information because we still have 1 minute left. 6. And she gets home at 6:30. Sarah has a really nice apartment in East Brooklyn, but it's a little bit small. She sometimes has dinner at a restaurant, but she usually eats at home. Ok, let's pause here, para não ficar informação demais, né? Ok, para não ficar muita informação, então let's pause it. What time does she get home? What time does she get home? She getting home at 6:30. She get home at 6:30, like this? Tudo certo She aí? gets home. She gets home at 6:30. Very good. Okay. Does she have a small or big apartment? She does have a small apartment. She has a small apartment. Very good. Where does she live? Where does she live? We learned that she works in West Brooklyn. Where is her apartment? Do you remember? Não foi Brooklyn, não. Conseguiu pegar essa informação não? Captar não essa informação não? Não. Eu ouvi falar Brooklyn, mas eu achei que ela trabalha lá, né? She works at West Brooklyn. Ok. Brooklyn. Como é que se escreve Brooklyn? Com 2 Os. Brooklyn.
And she lives at East Brooklyn. Okay. Então, she works at West Brooklyn and she lives at East É Brooklyn. como se fosse zona leste e zona oeste, né? É a mesma coisa. Porque Brooklyn, na verdade, Brooklyn já é um borough, né? É um borough. Porque Nova York é dividida em 5 boroughs. Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens and Staten Island. E dizem que tem o 6º borough, que é onde eu morava, em Boca Raton, lá na Flórida. Mas brincadeira. É mais porque tem muito nova-iorquino lá. Mas, bom, Brooklyn é um borough, é como se fosse um pedaço de Nova York, né? Então, não sei se caberia Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, porque Recife é muito grande, né? Eu acho que Recife deve ser muito maior do que Brooklyn. Mas, anyway. E também não é um bairro, não é um bairro, né? Porque o borough são 5 só, então eles são bem grandões, né? Então, assim, mas de qualquer forma não deve ser distante, né? Porque East Brooklyn, dentro do mesmo ali, né? Deve ser muito distante. Anyway, and there's another important information. Where does she live? Oh, does she usually eat at home or in a restaurant? Does she usually eat at home or in a restaurant for dinner? In a restaurant. For dinner? For dinner. For dinner. No finalzinho dizia. No final do vídeo disse que ela jantava em casa, né? Ela fazia o almoço. Dinner. I'm talking about dinner, not lunch. Not lunch. She usually makes dinner, né? Dinner makes or cooks. Pode ser também, né? Pode ser makes or cooks dinner at home. Foi isso? Oh. She usually. Fala, usually. Okay? Vamos lá, let's go to the last part of the video. Agora, a última parte do vídeo. Volta só um pouquinho aqui. She eats dinner at 7:30. In the evening, she looks at her photographs on her computer and surfs the internet. She sometimes watches TV. Sarah never goes to bed early. She sometimes stays up until 2 in the morning. Oh my gosh. Okay, let's go, big guy. Let's go. So, deixa até a telinha preta aqui. So, tell me about her routine at night. What time does she usually have or eat, né? Também pode ser eat. Dinner. 7:30. Okay, she eats or has dinner at 7:30. Quiser colocar o PM, pode colocar, mas dinner a gente já sabe que é à noite. What else does she do in the evening? Que mais? What else? Que mais ela faz during evening?
In the, Sometimes watch TV. sometimes she She watches TV. watches TV. Okay. What else? Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, ela passa as fotos pro computador. Eu não vou saber. Eu acho que diz assim, she looks at her photos in her computer. Okay. Or she downloads. Eu não sei se é looks ou downloads. Não sei qual. Eu entendi ela passando, ela botar, fazia. Downloads. She downloads her photos in her computer. What else? What else? What else does she do? Agora eu não lembro mais. Acho que ela nunca dormia cedo. What? She Ela never. She never what? Pode ser sleep, não. Não, né? Pode. Sleep. She never what? But she never sleeps. Ela nunca dorme? Não. She never sleeps early. Early. Very good. She never sleeps early. Né? Sometimes, o que acontece? Às vezes, Ela dorme poucas horas. she sleeps at Agora não sei quantas horas não. 2 a.m. Às 2 da manhã. Às vezes ela vai dormir 2 da manhã. A gente esqueceu de uma coisa aqui também, viu? She watches TV, she downloads her phone in her computer, mas she sometimes... Acho que esse eu vou escrever porque eu acho que talvez você nem saiba essa expressão. She sometimes surfs the internet. Que é uma expressão até... pode ser surf the internet. Eu nunca, para ser honesto com você, eu nunca ouvi um nativo falar essa expressão, surf the internet, porque é tão... É como se fosse navegar, ficar navegando na internet. Eu nunca ouvi ninguém falar isso, porque é tão aleatório. Geralmente a pessoa entra, nunca você diz assim, não, eu estou navegando na internet. Nem a gente em português fala, o que você está mas fazendo? antigamente o pessoal dizia muito isso. Tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Eu tô navegando na internet. Ninguém fala, não, eu tô olhando minhas redes sociais, eu tô assistindo vídeo do YouTube, eu tô... Alguma coisa tá fazendo, mas navegar na internet é muito aleatório. Então, eu nunca ouvi, para ser honesto, nunca ouvi dizer assim, I surf on the internet from time to time. Não, é assim, I was on my social media, I was watching videos on YouTube, I was working in my computer. Qualquer coisa, mas geralmente as pessoas estão fazendo algo específico, né? Mas é muito comum surf the internet, essa expressão, quando a gente está ensinando inglês. É bom. Anyway. Okay, any questions here? Any questions? No questions? Okay, let's go. Let's move on. Então, a gente aqui encerrou com a routine, Sarah's routine. Sarah's day, actually, Sarah's day. Okay? Vamos lá, let's practice. Toby's day. Anna has a flatmate. Toby, her brother, his days are different to Anna's. Look at the photos. What does he do?
Flatmate, a gente usa muito, cadê? Deixa eu ver aqui, a expressão, pelo menos no inglês americano, ao invés de flatmate, vai se usar a expressão roommate. Roommate, ok? Vai se usar a expressão roommate. Tá? Sabe o que é que significa flatmate ou roommate? Roommate, não sei, não sabia que era flatmate. Sabe o que é flatmate? O que é flatmate? Não, agora eu sei, né? É colega de quarto, né? Não, não necessariamente de quarto, mas é como se fosse uma pessoa divide um apartamento, divide um imóvel com outra pessoa, entendeu? Roommate. Então, assim, em inglês britânico eles usam flatmate. No inglês americano eles usam roommate. Né? Tem até uma história engraçada. Nos meus primeiros trabalhos lá nos Estados Unidos, aí eu limpava um prédio. Aí tinha o cara da manutenção, o cara como se fosse meu chefe. É como determinasse para mim o que fazer e não fazer. Aí eles, você mora onde? Eu disse, moro não sei onde, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vive com quem? Eu digo, eu vivo com fulano de tal. Aí disse, não, um amigo meu, né? Ele é meu amigo, a gente vive junto. Aí ele pegou, aí ficou me observando assim por um tempo. Aí se ligou que eu não era do teu time, né? Aí se ligou que eu era espada. Aí ele disse, eu acho que você quer dizer assim, você quer dizer que seu amigo é seu roommate, né? Eu disse, isso daí. Ele disse, não diga que você mora com a pessoa, não. Diga assim que ela é seu roommate, porque você diz que mora, soa como se fosse um casal, né? Eu digo, beleza. E ele entendeu, né? Aí ele se ligou, né? Ele se ligou, viu que eu era espada. Não, se Ninguém fosse estava você, lá, né? se fosse você, ele já dizia, esse cara já É, matei no mas, chá. mas, mas esse negócio de roommate comigo nunca colou, não. Eu não sabia dessa, não. Se fosse você, ele matava a charada na hora. Tá certo, tá bom. Você está dizendo? Okay, buddy. All right. So, Anna's flatmate, né? Toby, this guy right here, is her brother. Então, ela roommate, o flatmate, roommate dela é o irmão dela. His day is very different to Anna's, tá? Então, o dia, né, de Toby é bem diferente do dela. Look at the photos. What does he do? Então, aqui algumas fotos, ó. Okay, this is Toby. That's this guy right here. The London dog walker fills his day with lots of walks, fresh air, and fun. Toby McCann. Mas espera aí. A Anna, é que eu estava conversando com Sarah. Tá. Ok. Não, só tem aquelas fotos, né? Okay, all right. So, Toby, what do you think his job is? What's his occupation, Henrique, in your opinion? Sem nem ver o texto. Eu só não sei como é que se diz isso lá, né? Ele é um passeador de cachorro. Ele é o quê? Ele leva os cachorros passear. Como é que chama isso daí? Sabe dizer, não? Eu não sei nem aqui no Brasil como é que chama, eu vou saber lá. Então, aqui, lá eles chamam de dog sitter, né? Vamos ver, dog sitter, que é como se tomasse conta de cachorro, entendeu? Mas também eu não sei se no texto vai estar, pode ser que também seja dog walker, também. Dog walker. Vamos ver como é que está lá no texto, porque são duas coisas diferentes. Dog sitter e dog walker são duas ocupações diferentes. Dog sitter, que fica com o cachorro mesmo. Tem gente que sai para trabalhar, aí deixa o cachorro com dog sitter o dia todinho. O cara fica. Uma babá, né? E o cara fica feito um Isso. babá. Como se fosse um E baby. aí é só para caminhar e deixar lá de volta. Isso. O dog sitter, ele pega o seu cachorro e anda o cachorro para você. Entendeu? Aí não sei quantas vezes ele faz por dia, 2 vezes, 3 vezes por dia, mas são coisas diferentes. Vamos ver no texto aqui.
Eu acho que ou é um ou é outro. Ou ele é dog sitter ou é um dog walker. Vamos lá. Reading the text with the verbs. Então, aqui vai ficar um pouquinho tricky para a gente, Henrique, porque eu gostaria de manter essa lista de verbos aqui, mas ao mesmo tempo ir descendo aqui com o texto, entendeu? Aí eu queria saber de ti o seguinte, se teria, tu estás assistindo uma aula, tu assiste pelo computador, não é isso? É, Tu tem um celular, não? tem, tá aqui do meu lado. Ou então você pode também, pode tirar uma foto Não, foto aqui. aqui, deixa eu aumentar aqui para ficar ainda melhor, para você tirar foto. Ó, daqui dos verbos, tá certo? Porque aí a gente vai passando o texto e você vai lendo e vai olhando a lista de verbos que você tem para completar, tá certo? Ok. Eu tirei já. Ok, beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Toby McCann. Vamos lá. Aí você vai ler, né? You read the text and you try to complete with the correct verb. Let's go. Toby McCain is 31 and he's a dog walker. A dog walker, tá? Dog walker. A student of Music. dishes. Meu filho. O que é share? É. Dividir, compartilhar, partir. He shares. Entendi. A small flat in the center of London with his sister, Anna. Ele divide um flat com a irmã dele no centro de Londres. Uhum. He usually. Usually. Qual seria o melhor verbo? Usually é importante para você que saber qual verbo, Henrique. Lê o resto da frase, Deixa eu tá? ler o resto, tem. Sim, entendi. Get up. Get up. Ok. At 10:30 in the morning. Ele geralmente acorda às 10 da manhã. Yes. He has a big breakfast. Here, que bolada é isso? Sausages? Sausages? Salsicha. Salsicha. É muito comum, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, eles no café da manhã comerem salsicha de porco. Não é salsicha feita a nossa hot dog, não. Não é salsicha hot dog, não. É salsicha de café da manhã mesmo. E como é a pronúncia? Sausages. Sausage. Sausages. Eggs and lots of toast. Toast. Sabe o que é toast? É torrada. Isso. Toast também pode ter um outro significado, né? Toast pode ser também brindar. Let's have a toast. Né? Nesse caso é torrada. Ok? Moving on. Then he blank to work. Then he blank to work. Then he E deixa eu ler o resto. Then he não sei o que é. Aí, start. then he
Qual o verbo ir? Qual o verbo significa ir para um lugar? Um verbo muito usado esse verbo. Goes To work. to work. Goes to work. He Peraí, tá fazendo aqui. He starts his job. Não, eu já estou lendo lá, cara. number four. He What's his job? He's a Então, para completar esse quadro aqui, no 4, number 4. Number 4. of dog. He's a dog walker. He walks lot of dogs in the park in the London. Okay. He Deixa eu ver. Não sei, mas não tem aqui, cara. Não tem, não? Loves. Tem. Loves. He loves his job. It's fun. It's fun. Very good. Toby is a part-time. Não é Toby. É o quê? Toby. Não é Toby, não? Toby lembra Toba. Toby. Toby. Ah, não. Deixa assim. Oh my gosh. Toby is a part-time student at the London. At the London College of Music. Ok, o que é ser part-time? Quando diz assim, part-time student, o que é que o texto quer dizer com isso? Ele estuda um período, né? Isso, ele estuda tempo parcial, né? Full-time, tempo integral, part-time, tempo parcial. É um vocabulário interessante para você saber, porque nos Estados Unidos e no Canadá, certamente deve ser também, é comum, às vezes, você arrumar um emprego, esse emprego ele ser part-time. Part-time significa que só um pedaço, uma parte do seu dia você vai desprender fazendo aquele serviço. Full-time é quando é um trabalho que requer dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva não, mas dedicação assim, o dia inteiro, né? Okay? All right. He starts class. Lê a frase. He starts Class of 2:15 in the afternoon. 2:15 in the afternoon. Ok. Deixa eu ver aqui, cabe tudo já. He, number 7. Tem alguns verbos aí que você vai usar mais de uma vez, tá, Henrique? Então aqui eu acho que é goes. He goes home at 6 o'clock. He gets home, nesse caso aqui. Mas também esse gets aparece em todo lugar, né, bicho? Esse gets eu estava vendo outro dia, ele serve até para dizer que o cara vai comprar alguma coisa. Isso. Um professor uma vez me falou o seguinte, que o verbo get, ele poderia ter até 42 significados diferentes. Eu não sei se essa informação é verdadeira. Não sei se essa informação procede, mas o verbo get, ele é quase que um verbo coringa, assim, você usa para muitas situações diferentes, entendeu?
O Então, cara não assim, sabe o que dizer, joga um get ali. joga, exato, mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Se esquecer do verbo, assim, I get it. Ó, eu concordo, I get it. Então, veja até o verbo concordar. Ó, tá? O verbo get, ele serve. Entendeu? Ok? Então, muito usado. He gets home at 6 o'clock Ah, in the evening and has a big dinner. He sometimes shares a Chinese. Chinese takeaway. É takeaway mesmo? Take away. Isso, take away. Ana, nesse caso, o que é take away? Take away no inglês norte-americano também se usa muito a expressão to go. Take away junto com take away, né? Chinese take away or Chinese to go. O que é que significa? É muito comum nesses países você às vezes ir no restaurante e você pegar para levar para comer em casa, tá? Então esse aqui é o take away. Take away. Pega e vaza. Take away, né? Nos Estados Unidos e Canadá também, provavelmente, é to go, né? No caminho. É como se você está vindo para casa, eu vou pegar um to go. Um to go significa parar no lugar, pegar e levar. Entendeu? Mas Então, é uma frase. He sometimes share a Chinese takeaway. Ele vai dividir isso, a comida. isso. Mas poderia ser outra forma, né? Que forma? Chinese food. A Chinese takeaway, quando ele quer dizer assim, a Chinese takeaway, porque também é outro detalhe cultural. Chinese restaurant tem muito disso, muito mesmo assim. Você ou pedir para entregar, tem muito assim restaurantezinho pequenininho nos Estados Unidos. Agora no Brasil de uns anos para cá está começando a criar essa cultura. Mas nos Estados Unidos tem muito restaurante que não atende lá, que você não pode comer lá, não tem como comer no local. Ou ele só faz delivery, ou ele faz o takeaway, que a gente também chama to go, né? Então, e restaurante chinês tem muito, é o que mais tem restaurantezinho, que ele só trabalha ou com delivery ou com takeaway, entendeu? Então, assim, é muito comum dizer assim, aí shares, né? Shares, provavelmente ele liga para a irmã, Anna, I'm gonna get a Chinese takeaway, do you wanna share? Do you wanna share with me? Porque geralmente pede um prato, o prato é bom, o prato é grande, dá para dividir para duas pessoas. Ah, ok. Aí um dos dois pega. E aí no caminho, pegando o caminho, aí divide quando chega em casa. Ok. Você vai Anyway, fazer muito isso. Ok? Go. takeaway. Take away. With Anna when she goes. Agora eu vou para casa. She goes home. Não. Não sei, vamos ver. One she. Pode She ser. eats. Pode ser. She One she. eats. Mas eu usaria aqui when she gets home. Não, vamos lá. He sometimes shares Chinese. When she gets home. Aí também. Gets home. Foi o que eu pensei. Get home eu ficaria muito mais. She gets my. É. He is always hungry in the evening because he never eats lunch. He never eats lunch. Né? Então ele pega direto. Ele acorda mais tarde, toma um café reforçado, aí pega direto. Aí quando ele chega em casa, ele está com fome, né? Pirangueiro. Fiquei Ok? muito isso lá. Pirangueirinho. Vamos lá, let's keep going. He always agora você vai precisando dizer o que é isso aqui. He always
Mas o que é isso? Cello. A cello. A cello. This is a cello. Ah, violoncelo. Cello. Plays. Então é plays. He always plays his cello after dinner. But sometimes he Aí vários verbos entrariam. Tem que ver no... Aí tem que ver na lista lá de verbo, né? He. Eu acho que é mix. Meets his friends. friends. His friends. Because he's a guy. Uhum. Meets. Conhece esse verbo, né? Meet. Sim. He meets his friends. Usually. Ai, dona, tá ligando uma hora dessa. Usually. Usually to bed. Goes to bed very late. At 1 o'clock in the morning. Okay. Very good, big guy. Okay, goes to bed. Okay. Very good. Pronto. Deixa eu ver aqui, só uma coisinha, só o cello, né? Cello pode, muitos alunos estranham. Ah, professor, não era para ser cello, não, né? Por que é cello? Tá? Porque aqui a pronúncia de um ch, esse C, né? É ch. É só como se fosse uma pronúncia italiana, né? E perfeito, perfeito. Porque a língua inglesa é uma língua milenar. A língua inglesa é uma língua que tem mais de 1000 anos de vida. É uma língua que tem 3 fases, né? Tem inglês antigo, tem inglês médio e tem inglês contemporâneo, que é o inglês que a gente fala hoje. E é uma língua que durante toda a existência dela, ela absorveu palavras. É dessa forma que ela sobrevive. Ela consegue sobreviver por isso que ela absorve palavras, ela absorve regras. Então, o cello é uma palavra de origem italiana. E aí a pronúncia fica no italianado, fica do jeito italiano, falar cello. Assim como o café, né? O café, você vê que tem um acento, né? Muitos alunos dizem, professor, mas eu ouvi dizer que na língua inglesa não existe acento. Não existe, o acento existe quando é uma palavra adotada. O café, nesse caso, café não é café. Café é o local onde se toma o café, que é uma palavra que foi adotada totalmente do francês. Em francês a gente fala café, e cafeteria a gente fala café. Daquele mesmo jeitinho. Então foi adotado completamente a palavra. Entendeu? Muito comum na língua inglesa, a gente vai encontrar. Ok? Isso daí. Moving on. Vamos lá. Now, vamos lá usar a memória. Are these sentences about Toby or Anna? Right, he or she? Você acha que precisa dar uma revisada lá no texto de Anna ou consegue lembrar mais ou menos um pouquinho sobre ela? Anna? Anna. E aí que fez o texto dela? Armando e Toby. Armando e Toby. A gente está falando sobre Toby. Mas Não, mas precisa... O que eu estou dizendo é o seguinte. Aqui você tem que dizer, ó, if he, write he or she, por exemplo. Primeiro, she's a doctor. She's a doctor. Você precisa dar uma lida novamente no texto de Anna ou não? Dá para lembrar mais ou menos as informações sobre Anna? Pronto, beleza. Então, vamos lá. Eu vou dar um minutinho aqui para você analisando um por um e decidir se vai colocar he ou she. Certo? Number 1, she's a doctor. Number 2,
Aqui seria qual? Por exemplo, number 2. Seria he's a student or she's a student? He's a student. Ok? Beleza. Vou dar um minutinho, enquanto só vou pegando um copo de água enquanto vai fazendo aqui. Tá seca. Mas vai lá, vai preenchendo aqui que na volta a gente confirma. Ok. E aí, terminou? Are you done? Ok. Yes? Okay. So, read the whole sentence. The whole sentence. If it's she, he, or she. Whether if it's he or she. Get up very Yes. early. Okay. She's speaking to me. Hmm. He The whole sentence. Read the whole sentence. works a lot every day. Okay. This one. Doesn't have lunch. He or she. He He doesn't have lunch. Number 7. She The whole sentence. She. eats at the work. Okay. And number 8. Hmm? He sometimes goes out. In the evening. Essa daqui ficou meio na dúvida, né? Essa daqui. He sometimes go out in the evening. É porque eu lembrei que ela era médica, mas ela às vezes dava plantão, né? Ela era médica, ela ficava estudando É, e depois ia para a cama ler alguma coisa, né? é. Mas no dele não fala em nenhum momento. Não, Pelo falava menos- que ele saía às noites com os amigos às vezes. Não, dizia, o verbo que usa é meet. He sometimes meet his friends. Então, com meet, se encontrar, né? Você imagina que ele vai se encontrar em algum lugar. Então, ele deve sair de casa em algum momento, às vezes, né? Sometimes. Ok? Ok. All right. Vamos lá. Clear answers. Show answers. Agora a gente vai ouvir listening. Agora a atividade de listening, tá? Aqui é uma conversa entre Toby e Anna. E aqui você vai completar com as palavras que estão faltando no diálogo. Ok? Ok. Bom, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou pedir para você fazer? Antes de ouvir o áudio, você vai tentando, só através da leitura, tentando ver se você consegue identificar qual é a palavra. Você pode escrever de lápis, assim, number 1, né? Number 1 já está feito para a gente. Fine. I'm fine, thanks. Né? Evening, Anna, you look tired. Tá? I'm fine, thanks. Just busy as usually. E aí você vai tentando completar com palavras que você acha que se encaixam aqui. Aí escreve de lápis para ver se quando você ouvir é ela mesma. Tá certo? Sim.
Por exemplo, aqui, ó, mesmo aqui eu tenho uma opinião dessa palavra aqui, sem nem ouvir o áudio. Your, your blank is Eu acho que é very, né? You're very big. very, no caso aqui eu também Always. pensava que era very. Eu também pensava que era very, mas always também se encaixa. You're always busy. You work too hard. Ok? Então, eu vou deixar você dar uma lidazinha e tentar. Se você não conseguir dizer, eu não sei que palavra é essa, deixa em branco. Não tem problema. Que a gente vai ouvir e depois o seu cérebro vai automaticamente tentar identificar. Ok? Enquanto tá lendo, eu vou ligar a luz aqui que está começando a ficar escuro. Dá uma negócio no nariz aí. Meu negócio no nariz. Se tiver alguma palavra que quiser perguntar também, tiver na dúvida, estiver atrapalhando a compreensão, me avisa. Precisar ouvir. Oi? Eu vou precisar ouvir. Mas Eu não ouvi, não. O que foi? Repete aí. eu vou precisar ouvir para poder completar. Qual o número? Qual que está com dificuldade? Não, eu tô dizendo, eu vou precisar ouvir para Ah, sim. completar. Muitos, né? Muitos, né? É. Tudo Muito. bem. Até aquele que eu pensava que era very 3 hours. É. Já tentou todos posso botar o áudio ou precisa de mais um tempo? Pode colocar lá. Vou colocar? Então vamos lá. Let's go. 6.12. Deixa eu botar aqui já com todo o coisa já. An evening at home. Evening, Anna. You look tired. I'm fine, thanks. Just busy as usual. You're always busy. You work too hard. I know, but I love my work, and I have exams soon. I love my work too, but I sometimes relax and see my friends. Relax? You play the cello every day. Yes, but I have a drink with my friends at the weekend. You never stop. That's not true. We sometimes share a Chinese takeaway. Oh, Toby, how's your friend Oliver? He's fine, thanks. He always asks about you. I think he likes you. Oliver is okay. I like him, and he's a friend of yours. Well, come and meet us at the pub. I can buy you a drink. Really? That is a good idea. What about next Saturday? Yes, great. I often see Oliver on Saturday. Good. Then it's a date. Good. Then it's a date. How was it, big guy?
E aí, fácil de pegar as palavras? Hard. Hard. Ele fala muito rápido quando eu tô lendo, ele tá lá na frente. Ok. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar mais assim, o hard é de não, ele fala rápido ao ponto de você não entender a palavra, ou é porque a conversa acontece muito rápido e não dá tempo de anotar? Não, eu entendo, mas não dá para anotar. Quando eu vou anotar um, é o que eu entendi, que eu vou anotar, ele já está na frente. Aí perdi as outras, aí eu anotei mais uma. Beleza. Então vamos lá. Eu vou passar na velocidade normal e aí eu vou pausar. Quando terminar a frase referente àquela palavra, aí eu pauso por uns 5 segundinhos, só para dar tempo de você escrever. Ok? Let's go. 6.12. An evening at home. Evening, Anna. You look tired. I'm fine, thanks. Just busy as usual. You're always busy. You work too hard. I know, but I love my work, and I have exams soon. I love my work too, but I sometimes relax and see my friends. Relax? You play the cello every day. Yes, but I have a drink with my friends at the weekend. Peraí, Silvio, deixa eu ligar aqui. Tá uma luz só para dar peste aqui, tá muito escuro. Peraí, deixa eu dar uma bailonzada aqui. Beleza. Take your time. Só para dar porra, tá aqui, bicho. É dengue. É, o escuro, tava muito escuro. É o horário, né? O horário delas. Bora, mano. Quer que eu comece de novo ou consegue pegar daí? Parou na quinta. Parou no number 5. Yes, but I blank. I drink with my friends at the weekend. Eu parei aqui. Agora vai falar a sexta. Começa. Prefere começar, né? Começar de zero, né? Não é isso? É. Ok. 6.12. An evening at home. Evening, Anna. You look tired. I'm fine, thanks. Just busy as usual. You're always busy. You work too hard. I know, but I love my work, and I have exams soon. I love my work too, but I sometimes relax and see my friends. Relax? You play the cello every day. Yes, but I have a drink with my friends at the weekend. You never stop. That's not true. We sometimes share a Chinese takeaway. Oh, Toby, how's your friend Oliver? He's fine, thanks. He always asks about you. I think he likes you. Oliver is okay. I like him, and he's a friend of yours. Well, come and meet us at the pub. I can buy you a drink. Really? That is a good idea. What about next Saturday? Yes, great. I often see Oliver on Saturday. Good. Then it's a date. How was it, big guy? How was it now? Easy peasy? Sou. Conseguiu não para todas, não? Ele falou rápido que só porra. Yeah, vamos lá. Vamos de novo. One by one. Vamos lá, one by one. 6.12. An evening at home. Evening, Anna. You look tired. I'm fine, thanks. Just busy as usual. You're always busy. You work too hard. I know, but I love my work,
and I have exams soon. Okay, I know, but I love my job, my work. okay, and I have exams too. Vamos lá, number 4. Vamos lá. I love my work too, but I sometimes relax and see my friends. I love my work Two, too. Relax? You play the cello every day. Yes, but I have a drink with my friends at the weekend. Yes, but but I have my friend is at the weekend. You You never stop. to never stop. you never stop. That's not true. We sometimes share a Chinese takeaway. That's not true. We We sometimes shares a Chinese takeaway. Oh, Toby, how's your friend Oliver? He's fine, thanks. He always asks about you. I think he likes you. He's fine, thanks. he asks He ask depois he thanks for asking. he He always asks about you. I think he likes you. nossa, ele sempre pergunta por você. All right, let's go. Oliver is okay. I like him, and he's a friend of yours. Well, come and meet us at the pub. I can buy you a drink. I can buy you a I can buy you a drink. yes. Really? That is a good idea. What about next Saturday? What about next Saturday. Saturday? About next Saturday. Yes, great. I often see Oliver on Saturday. Good. Then it's a date. Great. Yes, great. And often? Essa eu não consegui escrever, não. I often? Essa eu não entendi, não. Não I entendi. often see Oliver on Saturday. Sim. Often não, sempre não, né? Eu com frequência vejo Oliver on Saturday. Good, then it's a date. Ok? Alguma palavra que ficou aqui na dúvida? Pub, sabe o que é pub, né? É bar, né? É um bar britânico, né? Um bar geralmente associado a países britânicos. Ok? Alright. Bom, vamos lá, vamos transformar essas frases agora, correct sentences about Anna and Toby. Okay? A gente vai transformar na negativa, tá bom? Aqui tem informação, mas a informação está errada. Então, he's a doctor. Toby is not a doctor. Anna is a doctor. He isn't a doctor. He's a student of music. Ou poderia ser também, só escrever he's a musician. Não, he's a student, yeah. Não, ele não é um musician ainda, ele é um estudante. Então, ok, he's a student of music. Vamos lá, number 2. She gets up at 10:30. Eita, agora fogo é lembrar, né? Não, mas eu lembro que eu acho que ela levantava às 7 horas, às 6 horas, não era 7. Mas ele que acorda às 10. Mas aí tem que ter informação dela. She wakes up at 6 a.m., não é isso? Isso, Então vamos lá. Let's go. Vamos lá. She gets up at 10:30. Como é que fica na primeira, na negativa, negando essa informação? No, she gets up at 6 a.m. Assim, o exercício pede para primeiro você botar na negativa, ponto, e depois escrever a correta, né? E tu tá aqui na primeira opção. He's a doctor. No caso, she is get up at 10:30. Ainda não, porque aqui, ó, não é she isn't, porque aqui é o verbo gets up, né?
Então, a gente precisa de um verbo auxiliar, não é verbo to be. Aqui é verbo to be, mas aqui é um verbo normal, né? Deixa eu ver aqui a letra. Então, ó, she doesn't. Vai precisar do auxiliar, né? O She negativo que dá, forma negativa. She doesn't get up at 10:30. Hã? E aí, como é que fica? Agora. she gets up Uhum. at 6 a.m. 6 a.m. Very good. Ok? Então, é mais ou menos por aí. Ok? Vamos lá. Number 3. He's 29. 81. Vamos voltar lá, né? Realmente. Eu acho que ele é 31, né? I think he's 31, yes. Tá aqui. He's 29. Aqui já é verbo to be. Aqui já é verbo to be. E aí, como é que fica na negativa primeiro e depois na afirmativa? Corrigindo, né? A informação. Does he goes to at 9. He isn't. Aí ficaria he isn't, que é verbo to be. He isn't 29. He is 31. He is 31. Vou botar até do jeito que está aqui, para poder ficar igual ao exemplo do livro. He's 31. Okay? He isn't 29. He's 31. Okay? She goes to work by car. He doesn't to work by car. She doesn't. She doesn't. Como é? Pode repetir? To work by car. She doesn't to work by car. Assim. She does. Ok. E como é que fica a outra frase? She goes to work by bicycle. By bicycle. Bicycle. Pode ser também. By bicycle, by cycle, by cycling, by bike. Só bike. By bike. Pode ser. É porque cycle, or cycling, or bicycle é mais britânico, né? Mas aqui, ó, she doesn't go, tá? Ficou faltando o go. Doesn't go to work by car. She goes by bicycle. Certo? Or by cycle, or by cycling. Vamos ver como é que ficou aqui. She cycles. Nenhum nem outro. She cycles. Okay. And finally, she meets friends in the evening. She meets friends in the evening. Eu acho que não. Primeiro a gente põe na negativa e depois na afirmativa, né? Porque Toby was the one that meted friends, right? Toby, he meets his friends at night, in the evening.
Okay? Not she. Ok? Como é que fica? Isn't. She isn't. Falou isn't. Isn't. Friend in the evening. She isn't. Friend. She isn't meets friend in the evening. Assim, né? Friend. Ok. Como é que fica a outra frase? O que ela faz à noite? Ela dorme, né? Não, ela I think estuda. she studies, right? She studies. Ela estuda e depois vai dormir já tarde. Uhum. Então, como é que a gente vai colocar aqui? Deixa eu pensar. Does. Não, she does não. She estuda. She. Não sei como falar. She. Qual é a ação que ela faz? Estuda. Então, como é que fica em inglês? Study. Study, assim? Não, she's studying, né? Studies. She estuda. She studies in the evening. Ou só she studies, né? Pode ser. Ok. Vamos lá. Essa aqui tudo bem. She studies in the evening. Mas aqui, ó, não é she isn't, mas she doesn't. And she doesn't meet. Né? Porque quando está na negativa, o verbo volta para a sua forma original. She doesn't meet friends in the evening. She studies. Se in the evening aqui é irrelevante. Ok? She doesn't meet friends in the evening. She works for her exam. She works, she studies, né? Works for her exam, she studies. Ok? Então, aqui para a gente fechar, só para ficar, eu acho que você ainda está um pouquinho confuso nessa parte aqui, então vou só dar uma revisada aqui, tá certo? No present simple. Present simple, na parte aqui do verbo to be. Né? Verb to be não doesn't need, vou colocar em inglês, né? Porque está escrito em inglês. Doesn't need auxiliary verb. Ok? Então, aqui, ó, example. Por exemplo, Toby is 31. Né? A forma afirmativa. Affirmative. Affirmative. Né? Negative. Toby isn't 31. O verbo to be, a gente não precisa de verbo auxiliar para ele. A gente só vai colocar a palavra not, né? Que o isn't é o equivalente a is mais not. Ok? Para os outros verbos, other verbs, aí a gente vai precisar de auxiliary verbs, que no caso do present simple vai ser o do ou o does, tá? Examples, né? Affirmative. I go to work. Na negativa vai precisar do don't. I don't go to work. Tá?
Aqui eu vou botar um exemplo na terceira pessoa agora. Affirmative. She plays the guitar. Na forma negativa, vai ficar she doesn't play the guitar. Ok? Só para ficar claro, verbo to be não precisa do verbo auxiliar. Os outros verbos, né, os verbos restantes, yes. Vai ter algumas situações que a gente também não vai precisar do verbo auxiliar, mas para não ser informação demais, não vamos entrar nisso daí agora, né? Só imagina, verbo to be agora o que é necessário é isso. Verbo to be não precisa, os outros precisam. Alright, big guy. Ok. Ok, então com isso a gente encerra, né, a aula de hoje e parar aqui a gravação.